Segundo Crônicas, capítulo 15. Quando a gente vai nesse texto, esse texto conta a história do rei Asa. Quando é contada a história dos reis de Israel e os reis de Judá, a gente pode remontar a Salomão. Então a gente teve Davi, que agradou a Deus. O primeiro rei. Nós tivemos o primeiro rei, Saul. Depois Saul não obedeceu a Deus, não fez aquilo que agradava a Deus. Ele perdeu o seu reinado para Davi, geracionalmente, né? Ele cumpriu o seu reinado até o final do seu reinado, mas não foi passado para a sua geração. Saul perdeu o direito de que o reinado se estabelecesse entre as suas gerações. E aí foi passado para Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, aquele que Deus queria que fosse rei. Quando Davi morreu, o seu reinado passou para Salomão. Salomão deu uma pisada na bola muito grande, teve um monte de mulher, e por causa desse monte de mulheres, principalmente as mulheres que não eram do reino de Israel, elas levaram ele a se corromper e ele a adorar outros deuses. E por causa disso, o reino foi dividido. As 10 tribos do norte, como Israel, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, como o reino de Judá. Então, esses dois reinos separados dos outros tantos, e começou então a ter a sucessão de reis de Israel e a sucessão de reis de Judá. Se você for pegar a história, os reis de Israel, se você ler um atrás do outro, todos eles desagradaram a Deus, todos eles pisaram muito na bola. Quando você pega a sucessão dos reis de Judá, no geral, você tinha reis bons, um ou outro pisava na bola, mas o outro rei buscava mais a Deus, aí o outro dava uma derrapadinha nem tanto, e assim ia de um a outro. Então, no geral, os reis de Judá eram menos rebeldes do que os reis de Israel. E, no geral, eles agradaram mais a Deus, embora não tenham agradado de todo. E aí vem o rei Asa. Então, conta a história do rei Asa, e conta uma parte da história, conta nesse capítulo 15 de 2 Crônicas. Então, o pai dele, de Asa, veio a falecer, então Asa veio ocupar o trono do pai. Então, versículo 1. Então veio o Espírito Santo sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. A realidade é que quando a gente começa a estudar sobre buscar a Deus, a realidade que a gente tem que compreender, uma coisa que é inicial para a gente compreender, primária para a gente entender, é que buscar a Deus está falando de relacionamento. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Então, quando Deus propõe, através do profeta, para o rei Asa, para que ele busque a Deus, ele está propondo para o rei Asa e para Judá e Benjamim: eu quero com vocês estabelecer um relacionamento mais profundo. Quero ter uma intimidade maior com vocês. Quero que nós possamos falar a mesma linguagem, estar muito mais próximos. E isso acontece quando você se propuser a me buscar. Mas se você parar para imaginar, a iniciativa dessa busca foi do próprio Deus. Deus toma a iniciativa sempre para levar a sua igreja a buscá-lo. Quando Deus vai ao encontro do profeta e fala para o profeta: olha, é o seguinte, profeta, eu quero que você vá até o rei Asa e fale estas palavras para ele, que ele e o povo têm que me buscar mais. Quem tomou a iniciativa? Deus tomou a iniciativa. E quando ele toma essa iniciativa, chamando então o povo para esse novo empreendimento, vocês têm que me buscar.
Mas se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Porém, se vocês me deixarem, eu também os deixarei. Isso tem a ver um pouquinho com, a gente podia falar aquela questão da semeadura, né? Aquilo que você semear, você vai colher. A gente sempre fala isso, né? O que você, de Deus não se zomba. Isso está em Gálatas 6, no versículo 7, se eu não me engano. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, também ceifará. Então, se o homem começar a semear, buscar a Deus, ele vai colher encontro com Deus. Mas se o homem continuar semeando, se afastar de Deus, ele vai colher distanciamento de Deus. Então, Deus faz uma proposta, fala assim, eu quero que vocês me busquem. Eu estou buscando vocês através do profeta. Então, tem o profeta que eu mandei até vocês, e essa iniciativa que eu estou tomando é que eu estou buscando vocês para que vocês voltem a me buscar. Eu quero um encontro. Eu quero um relacionamento. Eu estou propondo esse relacionamento para vocês. E eu quero que vocês tomem essa iniciativa, porque a iniciativa está partindo de mim. Eu parto de uma iniciativa agora, de que eu quero ter um relacionamento maior com você. Eu estou dizendo para você que eu quero ter um relacionamento maior com você. Para eu ter um relacionamento maior com você, eu preciso que você queira ter um relacionamento maior comigo. E esta relação de Deus para conosco, ela é fundamental. É muito importante e necessário que você possa compreender isso. É muito importante e necessário que possa adentrar ao seu coração essa dimensão daquilo que o Senhor está propondo para a minha vida e para a sua vida. Ele vem ao encontro de cada um de nós e quando ele se aproxima, ele traz essa proposta. Eu quero ter um relacionamento com você. De certa forma, a gente poderia levar isso a uma dimensão muito amplificada. Que se Deus propõe para mim, se Deus propõe para você que Ele quer ter um relacionamento íntimo, que Ele quer ter um relacionamento mais profundo, sendo Ele Deus, sendo Ele o ser criado e eu a criatura, deveria acontecer na minha vida um sentimento e um desejo de que eu me entregasse total e completamente, com toda a força e toda a profundidade, e então buscar ao Senhor, colocar a minha vida, centrar a minha vida nele, colocar os meus pensamentos, os meus sentimentos, colocar os meus olhos, colocar a minha força, colocar a minha atenção, colocar a minha energia nesse sentido. Deus veio até mim e me fez um convite para que eu tenha uma experiência mais profunda com ele. Essa noite, Deus está fazendo esse convite. Esta noite, mais uma vez, porque se a gente for estudar a história de Israel, a história de Judá, a história dos reis, a história dos profetas, dos homens de Deus, Deus fez essa proposta muitas vezes. O próprio Deus sempre se cercou, o próprio Deus sempre se aproximou do povo, que sempre, e a maioria das vezes, se desviou. Com exceção de alguns homens de Deus, a maior parte do povo e da população se afastou de Deus. Então, quando Deus toma a iniciativa, ele pede uma coisa. E o que ele pede? Que a gente busque, porque se a gente buscar, vamos encontrar. É necessário, da minha parte, da sua parte, que nós nos empenhemos. O empenho tem a ver comigo, o empenho tem a ver com você. A falha em cultivar o relacionamento com Deus é uma possibilidade real. O texto mostra para nós que é sim uma possibilidade real em que tanto eu quanto você possamos falhar nessa busca. Então imagine a igreja, se a gente olhar para a igreja, se você olhar para a igreja que você congrega, se você olhar para os irmãos ao seu lado, os irmãos que cercam você na sua igreja, você nitidamente vai ver pessoas que realmente se empenham em buscar a Deus, mas outras pessoas que pouco ou nada têm de Deus. Algumas pessoas até são tão frias ou tão distantes com relação às coisas espirituais,
até mesmo no convívio na igreja, ou a comunhão, ou a presença, ou aquilo que você percebe que a pessoa leva a sério, comportamento, atitude de ler a palavra ou não ler a palavra, que muitas vezes você tem a impressão que tal pessoa ou outra pessoa não passa de uma pessoa religiosa. Está na igreja, está em Deus, mas parece que Deus não está nele. Parece que Deus não está nessa pessoa. E no versículo 3 desse texto diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então, essa possibilidade real de um afastamento do relacionamento de Deus é muito sério. A palavra diz que Israel esteve por muito tempo. A igreja pode estar falando de Deus, a igreja pode estar fazendo culto, a igreja pode até estar pregando a palavra, mas ela pode estar muito distante de Deus. Há um texto lá em Jeremias, não me lembro exatamente o endereço, mas Jeremias, Deus fala através do profeta Jeremias, fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja, as pessoas estão na igreja, mas o seu coração não está mesmo nas mãos do Senhor. Nós, como intercessores, temos que tomar um cuidado muito grande para que a gente não entre naquela rotina, naquele costume de estar orando, até de orar bastante, até de ter uma comunhão profunda com Deus, mas chega num ponto que já não tem mais um relacionamento com Deus. Está muito mais comprometido com o seu ministério, está muito mais comprometido com as coisas que faz para Deus do que com Deus. E esse é um erro que pode acontecer. O povo de Israel sempre foi um povo muito religioso. A nação de Israel é uma nação muito religiosa. Mas será que essa religiosidade pode ser chamada de espiritualidade? Ou essa religiosidade pode ser chamada de vida com Deus? Talvez sim, talvez não. Quem vive longe de Deus terá problemas a enfrentar. No versículo 4 diz assim: mas quando na sua angústia se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, acharam. Então Deus diz que na angústia há um retorno possível. E quando há esse retorno por meio de uma angústia, as pessoas acabam se voltando para Deus, lembrando de Deus. Algo está errado na minha vida, deixa eu buscar Deus novamente. Deus, eu preciso do Senhor. E acabam tendo encontro. Mas enquanto não chega esse encontro, enquanto não chega essa consciência de que você se afastou de Deus, ou de que alguém se afastou de Deus, ou mesmo nós já estamos habituados, criamos hábitos religiosos e não espirituais, de não estar tão diante de Deus. E aí disse assim que naqueles tempos, verso 5, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Deixar de buscar a Deus é uma das coisas que vai atrair falta de paz, guerras, contendas, acusações, conflitos. Vai trazer muitas perturbações. Quebra uma coisa, quebra outra coisa. Um se levanta, outro se levanta. Eu até estava orando, falei: Deus, o Senhor não quer que eu revele essas coisas, né? Por que tanta perturbação? E Deus falou assim: não tem nada a ver comigo. É o inimigo que não quer que vocês retornem a voltar e terem comunhão comigo. Apesar de eu trazer perturbações, é para que vocês voltem. Mas a partir do momento que vocês decidem voltar, essas perturbações que estão acontecendo já é o inimigo tentando parar vocês. E honestamente, hoje, tamanhas as lutas que começaram a se levantar, você começa a perceber o quanto é importante para o projeto de Satanás que a igreja tenha Deus, conquanto não se relacione com ele.
A igreja vai para o céu, porque Satanás não pode impedir quem vai entrar no céu, mas ele pode fazer com que a igreja seja infrutífera. Se não é possível eu impedir de que você se converta, então eu vou impedir que você dê frutos. Projeto do diabo. Não pode ser assim. Então é necessário que haja uma consciência, é necessário que haja um olhar diante de Deus, porque muitas coisas precisam ser feitas. Mas se a nossa vida não está realmente focada, se o nosso ministério não está totalmente focado, se os nossos olhares não estão totalmente focados, a gente não vai cumprir aquilo que a gente tem que cumprir. Estaremos envoltos em guerras e contendas. Porque falou que nação se levantou contra nação. Quantas vezes na igreja ou ao seu redor se levantam pessoas contra você? Muitas vezes é o próprio Deus que vai estar trazendo perturbações e angústias para que você acorde. Para que você acorde. Se Deus alguma vez falou especificamente para você, eu quero que você me busque de todo o coração, se você não fizer isso, você vai passar por aperto. Eu estava ouvindo a história de um homem de Deus tremendo, ele já morreu, de uma outra geração, George Miller. E aí conta que ele era um homem de oração, daqueles poucos homens que oravam por horas. E ele conta na história dele que quando ele tinha 70 anos, ele tem um encontro profundo com Deus. E Deus fala para ele, George, eu preciso que você me busque ainda mais. Eu preciso que você ore ainda mais. O que você está orando não é suficiente. Preciso que você ore ainda mais. E ele já orava por muitas horas. Mas um homem temente a Deus, um homem de vida com Deus, de relacionamento com Deus, entendeu que aquilo era um chamado de Deus para a sua vida. Então ele se dedica, aplica o coração a buscar mais a Deus. E quando ele busca mais a Deus, ele é levantado numa dimensão que dos 70 anos até os 95 anos, ele pregou com ainda mais autoridade, pregou com ainda mais ousadia e pregou com ainda muito mais unção. Deus o levantou com 70 anos e o levou até os 95. Muitas vezes a gente começa a pensar, isso é uma estratégia de Satanás, você já está ficando velho, não importa a sua idade, passou o tempo. Mas se Deus te levantar hoje com unção, com poder, com autoridade, é porque Ele vai te levar a lugares muito longe, muito distantes. Se Deus te levantar com unção e com autoridade, é porque Ele vai te levar a lugares distantes. Buscar a Deus requer esforço. Versículo 7, Deus fala através do profeta: mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu anotei 3 coisas sobre esse ponto. Buscar a Deus requer esforço. Se esforce. Talvez você fale assim, pastor, mas eu tenho pouco tempo, ou minha vida é muito corrida. Deus não perguntou para esse povo como é a sua vida, como é o seu tempo. Deus falou para esse povo, se esforce em buscar a Deus. Se nós nos colocarmos então na posição do rei Asa, é um rei cheio de responsabilidades e atribuições. E tanto eu quanto você temos muitas responsabilidades e muitas atribuições. E sei que muitas vezes pode até parecer impossível que a gente dedique mais tempo para buscar a Deus. Deus não está perguntando para ninguém e não colocou como uma questão para ser levada em conta ou mesmo para ser trazida para uma reflexão o quanto tempo você tem na sua vida que você vai decidir se dedicar a buscar mais. Deus não coloca isso em questão em momento algum. Deus fala, esforçai-vos por buscar a Deus. E se a gente for avaliar a nossa vida, não importa, eu não estou aqui para te julgar, eu quero que você examine a si mesmo, porque eu estou examinando quando Deus me trouxe essa reflexão, eu passei a examinar a mim mesmo e eu fiz essas mesmas perguntas.
A primeira pergunta que eu fiz, eu falei para Deus, Deus, eu já dou tanto X tempo para o Senhor e não tenho tanto tempo mais assim. Como é que eu vou fazer? Como eu vou dedicar mais tempo? Quanto tempo mais eu vou dedicar? Quanto tempo mais o Senhor espera que eu dedique ao Senhor? Deus não respondeu nada. Porque Deus já colocou de antemão o que Ele quer. Ele falou, eu quero que você me busque mais. Quanto você quer me encontrar? É o quanto que você tem que buscar. Os homens de Deus, quando a gente começa a estudar aqueles homens de Deus poderosos, os mais poderosos, sempre foram homens de oração. Aqueles homens que tiveram a vida totalmente dedicadas à oração são os homens que fizeram coisas muito mais poderosas do que qualquer outro, do que quaisquer outros. Os homens que se dedicaram a sua vida em oração, que as suas pregações foram imersas em poder nas profundezas da comunhão e da oração com Deus. O nosso relacionamento como intercessores com Deus só pode nos levar realmente a dimensões profundas de intercessão se nós dedicarmos tempo da nossa vida diante de Deus para falar e para ouvir. Há muitas necessidades, irmãos. Há muitas necessidades. No mundo há muitas necessidades. Se nós pegarmos o jornal para ler, ou olharmos os noticiários, para nós orarmos pelos noticiários, talvez ficássemos 24 horas orando por tantas coisas e ainda não seria o suficiente. Mas é no momento de intimidade e comunhão que nós vamos saber exatamente aquilo que nós devemos orar. De todas as coisas que existem no mundo, há coisas que Deus escolheu para que você ore hoje, para que você ore amanhã e não as outras. Porque nesse grupo de pessoas que estão assistindo, neste momento, essa mensagem, Deus tem aquelas pessoas que vão orar pelos missionários. Deus tem as pessoas que vão orar pelos pastores. Deus tem as pessoas que vão orar por evangelismo. Deus tem as pessoas que vão orar por enfermos. Deus tem as pessoas que vão orar por libertação. Nem todos vão orar por todas as coisas, porque Deus sabe que Ele já colocou dentro do seu coração uma fome e sede de justiça. Ou então você vai orar por aqueles que estão debaixo das garras do diabo. Deus sabe que Deus já colocou dentro do teu coração desejo por almas, por vidas. Então você vai orar pelos evangelistas, você vai orar pelos missionários, você vai orar por salvação. Deus tem aqueles que Ele colocou dentro do coração, um coração compassivo. São aqueles que vão orar para as pessoas mais necessitadas. Muitas vezes os enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão debaixo das pontes. Para que o seu olhar para essas pessoas, o seu coração compassivo te leve a orar por essas pessoas. Mas talvez se você estiver tão atarefado com tantas coisas, como é que vai ser a sua oração? Como é que vai ser a sua intercessão? Muito provavelmente você vai pegar a cartilha, e a cartilha não necessariamente é uma cartilha de papel. E a cartilha é o costume, o hábito que você tem, ou aquele que você aprendeu no seu grupo de comunhão, e você vai fazer uma intercessão muito mais pautada na sua mente, na sua alma, do que na direção do Espírito Santo pelo teu Espírito. Na busca para com Deus, Deus fala assim, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos. Se esforce e não desfaleça. O que Ele está querendo falar para a gente? Fala assim que no empreendimento, no meu propósito, para que você me busque, você tem que se esforçar e não pode desanimar. Você tem que permanecer firme, tem que ser um propósito claro na sua vida. Tem que ser algo que é o que te motiva acima de todas as coisas. Tem que ser aquilo que vai te levar com toda a força em direção a prosseguir para o alvo e buscar a face de Deus. Nós temos que estar diante da face de Deus. A intercessão sempre entra em locais, em áreas muito sensíveis. Você vai entrar na intimidade da pessoa. Não estou falando que você vai conversar com alguém
e que você vai perguntar coisas dela e a pessoa vai te falar as coisas. Não estou falando nada disso. Estou falando que no momento da intercessão, sem que você saiba absolutamente nada da pessoa, Deus vai te trazer coisas muito profundas e íntimas da pessoa que você vai saber. Ou sobre uma situação, talvez íntima, de pessoas que você nem conhece. Mas Deus vai te colocar em locais de dores, em locais de sofrimentos, em locais de angústias, em locais de dúvidas, de incertezas, em locais, muitas vezes, que está sendo atacado profundamente. Como é que você vai lidar com estas coisas todas se você não se fortalece? Não há intercessão rasinha. Isso é oração. Intercessão é profunda. A intercessão vai te levar, quando você estiver num momento de comunhão com Deus, de intimidade, Deus vai te levar a olhar para alguém e vai dizer para você: ore com esta pessoa, porque ela está morrendo espiritualmente. E talvez pessoas ao seu lado, do lado de você na igreja, possam estar na igreja e morrendo espiritualmente ao seu lado, sem que você se dê conta, sem que talvez você esteja prestando atenção, pessoas literalmente secando e morrendo ao seu lado, morrendo ao seu lado, morrendo diante de você. Se você realmente está sensível a Deus, se você realmente está focado no que Deus está te falando, Deus está te levando, Deus está te mostrando, se você está com seus ouvidos atentos, você vai, no mínimo, desconfiar, porque a voz de Deus não é aquela voz alta, é aquela voz suave, é uma voz suave de Deus dentro do coração, querendo te levar a dimensões muito mais profundas, talvez na vida de alguém. Então Deus te mostra alguém e fala assim: vai estar com essa pessoa, cuide desta pessoa. E aí, quando você vai entrar na dimensão dessa pessoa, muito provavelmente Deus vai te mostrar coisas profundas. Talvez Deus não te fale com clareza, mas vai te levar a algo que é importante, que Deus quer fazer na vida de alguém. E Deus vai te usar. A igreja está vivendo uma vida com Deus muito rasa. Muito rasa. Você pode dizer: pastor, não é o meu caso. Glória a Deus por isso. Mas, no geral, a igreja está vivendo uma vida com Deus, uma experiência com Deus muito rasa. É que o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo na nossa vida. E se ele realmente quer fazer algo na vida de alguém, ele vai te chacoalhar. Mas tem horas que Deus até fala com clareza e, pela falta de comunhão, você não acredita. Ou alguém não acredita. Se esforce. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus está falando. Deus está sempre falando para a gente, Deus está sempre dando direção. Ouvindo, pois, Asa, versículo 8, ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta Obed, ele cobrou ânimo, ele se animou. E aí ele foi pelas nações, tirando todas as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Renovou o altar que estava diante do pórtico do Senhor. Asa, portanto, ele obedece, ele ouve, ouvir é obedecer. Ele ouve que o profeta disse que ele tinha que buscar a Deus e que ele seria recompensado. Então o coração dele se moveu completamente e falou assim: eu vou fazer isso. Ele se anima, ele santifica a vida dele, santifica a terra, tirando tudo que desagradava a Deus. E ele volta, ele restaura o altar de adoração. A sua vida precisa sempre estar cheio desse sentimento, desse desejo, dessa atenção para obedecer a Deus assim que ele falar. A nossa vida tem que estar sempre cheia e permeada de um relacionamento com Deus, para quando a gente ouça uma promessa, como uma promessa dessa, que a gente realmente se anime. Olhe para a nossa vida e vê tudo que desagrada a Deus e fala assim: para trás de mim, isso não vai ter mais lugar na minha vida. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso restaurar o altar de adoração. Eu preciso restaurar o altar de comunhão. Eu preciso restaurar o tempo com Deus. Eu preciso restaurar na minha vida aquilo que é de melhor, aquilo que é mais importante,
Eu em Deus e Deus na minha vida. Minha vida em Deus, minha vida em Deus. E Deus na minha vida. Totalmente cheio, totalmente penetrado do relacionamento com Deus. Pastor, muito bonito falar isso, mas é difícil de fazer. Não é. Não é. Eu tenho certeza que você come todos os dias, a não ser os dias que está de jejum. Aliás, eu tenho certeza que você come muito. E jejum é uma luta. Certeza que alguns falam assim, não, pastor, jejum, eu gosto de tudo, mas jejum não é meu negócio. Tem uns que jejum não é o negócio. Pastor, pode pedir o que for, mas não pede para fazer jejum. E aí aquele dia de jejum é uma luta, é uma briga. Aquele dia é o dia que mais dá vontade de comer tudo. Dá vontade de comer todas as pizzas de todos os sabores, comer tudo. Porque é uma luta. Agora eu tenho certeza que você faz coisas todos os dias. Temos uma vida e uma rotina. E muitas vezes a nossa vida e a nossa rotina compreende aquelas coisas que nós damos prioridade. Eu perguntaria para você, qual é a primeira coisa que você faz no dia? Qual é a segunda? Qual é a terceira coisa que você faz no dia? Todos os dias. Qual é a quarta coisa que você faz no dia? São as coisas que você coloca como prioridade. E quando você tem as suas coisas para fazer ou um tempo livre, qual é a coisa que você... O seu tempo livre, aquele tempo que você se dá de folga, o que é que você faz nesse tempo? Sempre, todas as vezes, existe tempo. Existe um tempo na sua vida e na minha que Deus está requerendo mais. Eu não sei, na sua vida é a sua vida. Eu não vou interferir na sua vida, mas Deus já interferiu na minha. Deus interferiu na minha quando me trouxe essa palavra. E Deus interferiu na minha quando Ele reforçou. Eu quero que você fale isso. É isso que eu quero que você fale. Porque eu preciso de uma dimensão maior, mais profunda com esses intercessores. Eu preciso de uma dimensão maior, de um relacionamento mais profundo. Porque eu tenho coisas importantes para serem feitas agora. E eu preciso de uma intercessão atenta agora. Eu preciso que vocês percebam e prestem atenção agora. E o tempo tem que ser muito bem compreendido nas nossas vidas. E o tempo na vida do intercessor tem que ser muito mais compreendido. Eu vou trazer uma aula algum dia desse sobre o tempo. Deus andou falando muito sobre o tempo comigo. O único tempo de fato que você tem e eu tenho é o agora. O tempo que passou, há um tempo atrás tivemos dificuldades. Agora, hoje, há uma hora, não conseguia fazer nada funcionar. Já passou. O tempo de daqui 20 minutos não existe. O tempo que nós temos é o agora. Como eu estou aproveitando o agora? Deus nos dá uma sucessão de agoras. E a gente, às vezes, está muito mais pensando no futuro ou no passado e não vivendo direito o presente. Não vivendo direito o tempo que eu tenho para viver agora. Quando Deus fala para buscar a Deus, é sempre agora. Não é buscar a Deus depois, porque esse tempo não existe. Não é buscar a Deus ontem, porque esse tempo não existe. É buscar agora. Quando Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, é agora. Me buscarás, é agora. É agora que nós temos que buscar. Pastor, mas eu agora preciso comer. Tá bom, come, agora. Mas depois de terminar de comer, você tem um novo agora. Você já está com a barriga cheia. Não, mas agora eu tenho que tomar banho. Tá bom, então vai tomar banho. E você então está usando o agora de tomar banho, mas depois que você terminar o banho, o que você vai fazer? Agora. E não é depois. É agora. Nós temos que buscar a Deus agora. Este ano vai ser um ano decisivo, irmãos. Não tenha dúvida disso. Os tempos que virão serão tempos decisivos. E a unção que vai ser derramada vai ser muito grande. Deus tem falado que vai derramar uma unção muito grande. Não é para todos. Nem todos vão entrar nessa dimensão de unção sobrenatural. Não vão. Mas Deus precisa que muitos entrem. E Deus precisa que seus pastores entrem, que os seus intercessores entrem. Porque o pastor, ele precisa de um profeta ao seu lado. O profeta é o intercessor. É fundamental que um pastor tenha um intercessor à altura, na estatura correta.
para poder estar intercedendo, gerando aquilo que Deus quer fazer. Deus tem tantas coisas para fazer e quer a sua boca e a minha para gerar hoje, agora. Deus precisa da sua boca e da minha para gerar agora. E nós não estamos usando a nossa boca para gerar, porque é necessário estar em comunhão constante com Deus, para estar no tempo de Deus. O tempo de Deus, tempo kairos, significa tempo oportuno. Tempo oportuno é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre o tempo oportuno. Se Deus falar para você agora, se Deus falar assim, sai, terminou a aula, sai, pega o teu carro, vai na casa de João, lá em Marília, agora. O que você acha que vai acontecer em Marília se você for 5 horas de viagem? O que você acha que vai acontecer daqui 5 horas quando chegar em Marília, na casa de João? Vai acontecer algo tremendo, irmão, porque é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo da vontade de Deus, é o tempo que Ele quer que as coisas aconteçam. Então, se Deus fala, pare tudo e vá agora, algo tremendo vai acontecer. Eu queria tanto ter uma experiência com Deus, eu queria tanto ser usado por Deus. Oh Deus, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Para tudo agora. Liga para Joana. Vou ligar para a Joana agora? São 9 horas da noite, nem tem intimidade com a Joana. Liga para a Joana agora. Esse é o relacionamento, a intimidade com Deus, daquele que busca a Deus, que vai discernir que é agora. Eu lembro que uma época na igreja eu passei por essa experiência. Eu estava buscando a Deus, eu estava orando, sozinho, num lugar que ninguém sabia. E eu descia e Deus mostrava uma irmã. E falava assim, ore com ela precisa de oração agora. A primeira vez eu fiquei tímido. Eu falei, eu vou orar com a irmã? Não orei não. Eu falei, isso vai dar confusão. Porque se eu orar com a irmã, as outras irmãs vão ficar com ciúme. Não orei pela irmã. Na outra semana eu estava orando no mesmo lugar, buscando a Deus. Quando eu desço, entro no templo, Deus falou assim, ore com a irmã agora. Ela precisa que orem com ela agora. Naquela semana eu também não orei. Na terceira semana eu estava orando, mesma situação. Deus falou assim para mim assim, você tem coragem de não fazer o que eu estou te pedindo? Você tem coragem de me desobedecer na minha cara? Aí eu tive medo. E eu me coloquei diante de Deus e falei, no que eu estou desobedecendo? Aí eu desci a escada. E aí quando eu estava para entrar no templo, Deus falou assim, eu preciso que você ore agora. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi isso que Deus falou. Agora, é agora. Há uma necessidade agora. E aí quando eu fui obedecer e fui fazer, era exatamente o que eu deveria ter feito. Exatamente o que deveria ser feito. Naquele momento agora, 3 semanas de atraso. E a partir dali, todas as coisas mudaram. Tem coisas na sua vida, que serão mudadas, simplesmente pelo fato de que você comece a buscar a Deus, porque é promessa de Deus, Ele prometeu que vai haver recompensa, Ele falou, essa busca não é sem recompensa. Deus está trazendo uma dimensão muito poderosa para nós. Entre nessa busca, porque eu vou te recompensar. Versículo 12. E entraram em aliança para buscarem a Deus de seus pais, com todo o seu coração e toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor morresse. Assim o menor como o maior, tanto homem como mulher, e juraram ao Senhor em alta voz e com júbilo, com trombetas e com buzina. Uau, muito tremendo isso. Verso 15. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Sempre que a gente fala em buscar a Deus, estamos falando de intensidade. Sempre que nós falamos de buscar a Deus, estamos falando de intensidade, estamos falando de um ato da sua própria vontade. Você tem que querer buscar Deus. Se você não deseja buscar Deus, você não vai buscar Deus. É algo que tem que partir da sua vontade. Você tem que começar a querer.
eu quero buscar Deus de todo o meu coração. Eu quero buscar Deus de todo o meu coração. Eu quero buscar Deus de todo o meu coração. Eu quero buscar Deus de todo o meu coração. Com toda a minha alma, com toda a minha força. Eu quero buscar Deus de todo o meu coração. E é algo que se torna um projeto da sua vida. Não é algo que simplesmente você vive e faz quando der. É um projeto da sua vida. Buscar a Deus é um projeto de vida. E Deus propõe esse projeto. E eles fazem, então, uma aliança com Deus. Uma aliança é um voto, é um pacto, é um contrato. E Deus se alegra. E diz que Deus deu para eles repouso. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece, que ela não acrescenta dores. É no processo de ser abençoado que você enriquece e tira os problemas que te afligem. Haverá talvez tribulações, mas serão aqueles 1000 que se levantam de um lado e 10.000 que se levantam do outro. Se levantam, se aproximam. Talvez até criem um susto em você, mas caem. 1000 de um lado, 10.000 do outro. E você não é atingido. A palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor não será nem envergonhado nem confundido. E se a tua vida talvez esteja cheia de vergonha, de confusão, talvez não esteja exatamente cumprindo o propósito de Deus. Aplique o seu coração em buscar a Deus. Com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a sua vontade. Pastor, de maneira prática, o que eu tenho que fazer na minha vida? Não sei, irmão. Buscar a Deus parte de alguns princípios simples. O primeiro princípio de buscar a Deus é Bíblia e oração. Não pode faltar. Só depende de você. Um momento de intimidade e de comunhão, um momento de adoração, um momento de arrependimento, de conserto, onde você coloca a sua vida diante de Deus de conserto, um momento de gratidão, de ação de graça. É você e Deus. É fácil de fazer. Se dedique, se aplique o seu tempo. Se você está fazendo 10 minutos, faça 20. Se você está fazendo 1 hora, faça 1h15, faça 1h20. Se você está fazendo 5 minutos, faça 10. Se você não está fazendo nada, comece a fazer. A verdade é que o Senhor está pedindo, está chamando a cada um de nós para uma dimensão mais profunda, para buscar a Deus em um nível mais profundo. Deus não está pedindo. Deus está dando uma direção, uma ordem. Faça isso. Faça isso. A palavra de Deus é recheada dessas palavras. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro. É antes de tudo, primeiro. E a realidade é que a nossa vida não tem sido pautada pelo buscar primeiro. Não estou dizendo que vocês não têm relacionamento com Deus, não. Não é isso que eu estou falando. Provavelmente vocês têm. E não sou eu que estou falando nada. Quem está falando é Deus. Porque quando Deus começou a me chamar a atenção, eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer de mim? Eu comecei a olhar minha agenda. Eu falei, Deus, já tem isso. Tudo bem. Eu quero comigo. Eu quero um tempo melhor comigo. Eu quero um tempo maior comigo. Eu falei, Deus, mas tem esposa, mas tem filho, mas tem isso. Ok? Organize o seu tempo do agora. Organize agora. Para fazer agora. Organize o seu agora. E no seu agora tem que ter agora para mim. E o para mim é primeiro. E o para mim é melhor. Sempre o para mim é melhor. O resto eu resolvo na sua vida. E é bíblico, irmãos. O que falta é fé. O que falta é fé. E há uma igreja esperando intercessores de poder se levantarem. Há uma igreja local. Há uma igreja universal. Há uma igreja, irmãos. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu abençoo a cada um em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra fale ao seu coração, possa te levar mesmo a uma dimensão mais profunda nas coisas de Deus. Que você possa se abrir mesmo a esse mover, esse poder, esse algo maior que Deus quer fazer. Amém? Glória a Deus.